dia, meu filho. Quando é que é? Dia 10 de novembro de 2022, gravando a segunda parte da aula Psicoterapia Psicanalítica. Malha do Timoló. O Álvaro chegou? Que bom, Álvaro. Olha ele aí, conseguiu. E aí, Álvaro? Seu áudio não está funcionando, tá? Acho que agora vai. Não, seu áudio está desligado. Eita, tá complicado para você hoje? Você sempre entra de primeira? Ok, eu vou começar a aula. Bom que o Álvaro está aí, sabendo da presença dele. Muito obrigado pela sua presença, Álvaro. Obrigado a todos vocês pela presença. Ajustando aqui a imagem que vai ficar disponível. Ok. Muitas vezes, gente, a gente fica numa situação para poder enfrentar entender que a pré-entrevista que está próxima de alguém que está marcando conosco não é tão complicado. Diante da presença física do analisando, atuaria as contratransferências do analista, porque nós também fazemos as nossas contratransferências. A imagem sumiu aqui, deixa eu ver se eu volto com ela. Está aparecendo bem aí para vocês? Tá. Ok. Então, muitos podem estar se questionando e entender a pré-entrevista está aguardando chegar um novo paciente ou a primeira vez que vai fazer um atendimento, a pré-entrevista próxima não é complicado. O que complica é a nossa ansiedade. Nós temos que entender que essa ansiedade é natural, mas nós podemos dominar. Pois, diante da presença física de um analisando, o próprio analista atuaria fazendo contratransferência de insegurança, de medo. Mas a pré-entrevista remota, que quando muito se conhece, somente sua voz, hoje, com esse recurso que nós temos, tem videochamadas também, tem aqueles que fazem então somente agendamento pelo WhatsApp, pelo e-mail. E quando passamos a ter um dublê do nosso possível futuro paciente, com associações que muitas vezes não têm uma ligação direta com a paciente. Pode haver aí, então, uma predisposição da nossa parte, já que esse tipo de comunicação acontece de inconsciente a inconsciente. Portanto, segue as leis do pensamento primário, com a sua onipotência, onisciência, a temporalidade, a, a espacialidade, entre outras coisas que podem acontecer normalmente numa situação de análise. Também envolve a questão do conhecimento filogenético, que é do desenvolvimento da pessoa, do dinamismo de comunicação fetal, do material que temos reprimido, que, se devidamente estimulado, pode se tornar consciente. Principalmente quando sabemos que este material reprimido é regido por uma sobredeterminação do próprio paciente.
e que esses fatores que nós estamos citando podem conter, se não iguais, pelo menos semelhantes vivências primitivas entre ambos. Sem falar na polêmica de que todos nós, seres humanos, nós temos qualidades parapsicológicas que mantemos inconscientes. Você já deve ter percebido alguma coisa assim na sua vida, como eu já percebi muito na minha vida, que pode se chamar de parapsicológica, como eu contei aquele caso da minha concentração e elaborei aquele projeto, que foi através do, contei na aula de sonhos. Para o parapsicólogo, é uma atividade parapsicológica. Mas eu entendo de uma outra forma, como eu expliquei para vocês, das possibilidades de nós estejamos com uma conexão cósmica. Então, vai depender muito, nós não somos donos da verdade. Nós podemos dizer, então, que a pré-entrevista remota corresponde a uma gestação. O analista vai gestando, o futuro analisando, com suas vivências contratransferenciais, podendo, inclusive, acontecer um aborto quando o paciente não comparece, cadeiras vazias. Isso acontece. Até o momento do impacto do encontro físico, que poderia corresponder ao nascimento de uma criança, tendo a pré-entrevista próxima, as entrevistas preliminares, é um parto. O que corresponde aos primeiros cuidados do recém-nascido, aquele que está chegando no nosso consultório, aos mesmos cuidados do recém-nascido na maternidade. Portanto, passemos a esses primeiros cuidados com o nosso recém-nascido analisando, a fim de que ele possa ficar confortável, ele possa se manifestar. Nas preliminares, a primeira coisa a ser feita quando se recebe alguém pela primeira vez no consultório, para avaliação, uma possível análise, é entrevistá-lo, mas não é regra absoluta. Às vezes, o possível analisando entra no consultório e mal fala o nome e já começa a falar. A gente simplesmente escuta, não temos que seguir regra e nem interromper. Quando ele chega, ele está meio duvidoso, a gente faz uma entrevista introdutória, que eu já expliquei para vocês, e de perguntar o nome dele, anotar endereços, e fazer algumas perguntas mais para começar a preencher uma anamnese. Mas sem adquirir postura de superioridade, nada disso. Estabelecendo rapport, sendo humilde na conversa com ele. Se alguém nos solicita ajuda, e nós, antes de aceitarmos, deveremos fazer uma avaliação inicial para certificarmos do porquê alguém querer se analisar. Isso na primeira entrevista, minha gente. Não é pelo telefone, não, nem pelo WhatsApp. Se há indicação, se a psicanálise é a melhor opção, ou se essa pessoa se adapta a nós e vice-versa. Você vai perceber isso na primeira entrevista. Mas se chega uma pessoa que a gente vê logo que não é para nós, você também tem aquele problema da empatia, você pode ter uma rejeição pelo paciente, e ele pode ter uma rejeição também com o analista. Aí a gente pode recomendar que ele fique à vontade para escolher uma outra pessoa. Nessas entrevistas iniciais, deve ser de cunho o mais livre possível, liberdade. Nada de questionar os prefeitos, só exclusivamente questionar aquele da anamnese, que não é obrigatório fazer na primeira entrevista, vai se fazendo aos poucos. O paciente para ele falar o que vem à mente dele. Aí fala assim, fala o que vem na telha, o que dê vontade de falar. E o analista vai se deixando ouvir, ouvir, ouvir. Vai sentindo o paciente sem querer fazer interpretações, não tenho ansiedade de fazer interpretações, nós não sabemos nada sobre ele. No máximo, podemos fazer algum assinalamento, estimulando o mínimo possível, mínimo não, estimulando o máximo possível o paciente a falar.
já que o silêncio não é mudo. Vai frente a frente com o paciente. Caso espontaneamente ele mesmo não inicie a falar dos seus motivos de nos procurar, nós mostramos a ele que queremos saber dos seus motivos e queremos lhes dar, ou não, no final de cada sessão, um parecer. A possibilidade que nós possamos dar um parecer das nossas conclusões. Não de nossas opiniões. Nós não temos opinião diante de um psicanalista. Conclusões. Possíveis conclusões. Incluindo respostas a quaisquer dúvidas e que no início das sessões nós vamos apenas ouvir e ouvir. Nós ficamos observando. Vamos dizer para ele que nós estamos observando o que ele está fazendo, tá? Não se fala isso. Mas nós observamos toda a forma como ele se comunica, a forma como ele se expressa, a postura que ele fica. É importante que haja liberdade total para falar o que quiser e o que lhe vier nos pensamentos. Do jeito dele, não tem que cuidar com como vai falar. Se ele tem a maneira de falar um pouco chula, que fale a maneira pouco chula. Não há certo nem errado. Não há julgamento, não há conselho. Apenas ouvir, somente ouvir. Vai explicar ao paciente que nós teremos 50 minutos em cada consulta. Para ele é consulta, para nós é sessão. Dizer a ele que gostaria que me falasse de você, deixando fluir sem crítica, sem censura, tudo que lhe vem à mente. Aquelas coisas que você pensou em falar e que aí você pensa contigo mesmo, mas se eu falar isto, o que ele vai pensar de mim? Não vai pensar absolutamente nada. É isso que você precisa falar. O escutarei sem censura, sem julgamento. E no final de cada sessão, talvez poderei dar minhas conclusões e esclarecimentos. Talvez. Nada de dar conclusão precipitada. Deveremos ter respostas para algumas questões, tais como: é o paciente analisável? Ora, se você já na primeira entrevista, você está vendo se ele é analisável ou não. Chega no consultório, uma pessoa que apresenta um quadro psicótico. Não é analisável. É só terapia de apoio. Chega uma pessoa de idade. Não é preconceito, não, porque idade eu tenho. Mas o que a gente vê é que pessoas com 60 anos, elas estão velhas e elas se fecham dentro de uma carcaça e é o que mais atrapalha a vida delas. Então, ela não abre seu coração para falar a verdade do que ela está acontecendo com ela. Também terapia de apoio, é só escutar, escutar, escutar e escutar. Será que eu sou o analista ideal para este paciente ou deve ser um outro? Então, é importante que ambos tenham o direito de escolha. Caso se inicie a análise, haverá pela frente um longo período de convivência. Pontos difíceis, imprevistos, com certeza, é uma caixa de surpresas, incertezas, sofrimentos. E tem aqueles que são só do lero-lero. Falam, falam, falam e não dizem nada. Se desde o início houver antagonismos, uma não empatia, o processo analítico fica totalmente comprometido. Então, é necessário desenvolver a neutralidade. Mas hoje, na modernidade, nós estamos também com online. As entrevistas online, as sessões de análise online, com pacientes que nós nunca vimos
presencial, pessoalmente, e não vamos ver pessoalmente. São muito distantes. Ao analista cabe atentar para as suas manifestações contratransferenciais online, tais como excesso de formalismo, que pode ser um indício de se querer seduzir o paciente ao tratamento, ou, pelo contrário, excesso de rigidez pode ser um indício de um distanciamento fóbico a algo que afetou o analista. Mas também nós podemos afetar o paciente, mesmo online. Então, quem são os pacientes que querem fazer análise? Ou quem precisa fazer análise? Se pensarmos assim claramente, pelo mundo que nós vivemos, não só o mundo de hoje, sempre existiu isso, todas as pessoas precisam fazer análise, porque elas não conseguem trabalhar o seu interior e reforçar o seu ego muito por conta própria. Não existem mais as neuroses puras, histerias, obsessivos, fobias. Não, não é que não existem, existem, mas não da forma como era radicalizado. E sim, na atualidade, predominam neuroses mistas. Aí sim, histeria, neuroses mistas, obsessivos, neuroses mistas, transtornos de caracterológicos, narcísicos, como tem narcísicos, paciente com queixas vagas e difusas, sensação de vazio existencial, sensação de falsidade, falso self, dificuldade de ter sentimentos, superficialidade nas suas relações objetais. O interessante é que, geralmente, essas pessoas são profissionais e socialmente bem-sucedidas. Se não for profissional, não tiver uma renda razoável, também não tem como fazer um tratamento com psicanalista. Então, valorizar a metacomunicação, todos os movimentos, toda a postura, a linguagem não verbal. Isso nesta imagem animada não tem fala, não tem comunicação verbal, mas ele está comunicando com o corpo, com os gestos, com a cabeça, com os olhos. Os silêncios dizem muita coisa. As somatizações, o tipo de entonação vocal, esta linguagem corporal e gestual, os acting, a atuação dele diante do analista, a linguagem primitiva, do tipo identificação projetiva, provocando as contratransferências, ou mais especificamente, as contraidentificações introjetivas. Precisamos entender que nós temos que praticar uma regra de abstinência. Nós temos que nos abster de qualquer tipo de gratificação externa para o paciente. Curiosidades sexuais ou sociais que não sejam pertinentes ao set analítico. Nós fazemos abordagens sobre a vida social e sobre a vida sexual em determinado momento, quando a gente está falando, quando ele começa a falar sobre isso, de uma forma sutil. Você está falando tanto do problema do seu relacionamento e tal, e que não é correspondido, aí sim podemos pontuar. E a vida sexual de vocês, como é que é? Quer me falar dela? Se não quiser, não precisa falar, não. Aí é um ponto muito forte. E tudo aquilo que não seja pertinente ao setting analítico. Isso se refere não só ao paciente, mas também ao psicanalista. Antes, esta regra era cumprida por muitos analistas ao pé da letra. Na realidade, minha gente, a gente tem que ter um bom jogo de cintura mental. Então, quando era ao pé da letra, com esse se tornando uma pessoa
a parte da análise do paciente, fazendo o papel apenas de uma pessoa totalmente incógnita, observadora, interpretadora do material do paciente, o que já não acontece nos dias de hoje, quando a interação analítica é mais coloquial, podendo se gratificar a algumas curiosidades, desde que não sejam demasiadamente intrusivas. Observamos alguma coisa no paciente, observamos uma tatuagem, um tique nervoso, a gente fica curioso de saber, mas nós temos que segurar, porque nós estaremos invadindo o espaço dele. À medida que se desenvolve a empatia, que vai rolando a análise, aí sim podemos pontuar nesse sentido. Neutralidade, o mais natural possível. Jamais colocar os valores do analista no setting. Refletir como um espelho, apenas o que o analisando lhe mostra. Claro que o dito ainda é válido, pois o que importa é a visão do paciente a teus conflitos e não sobre nós. Não é a ideia que ele vai fazer sobre nós. Hoje se entende que o psicanalista, como ser humano que é, tem suas ideologias, natural, e valores, seus valores também. Quer queira ou não, são captados pelo analisando no seu modo de interpretar. Então, um pouco de cuidado com isso. Sua personalidade, que forçosamente exerce uma influência no processo analítico. A neutralidade suficientemente adequada, ela somente surge quando o analista resolveu grande parte dos seus próprios conflitos, daí a importância de fazer a sua análise, resolver seus conflitos em sua própria análise, capacitando-o a manusear as suas contratransferências acerca de determinados conflitos, que muitos dos conflitos no paciente pode ser algo que também a gente sofreu. E nós podemos sentir aquilo. Assim, podendo, inclusive, integrá-la à sua função interpretativa, isso sem fugir à regra da neutralidade. Então, se vem algo parecido com o que nós já vivenciamos e que nós encontramos uma solução, nós não vamos dizer para o paciente qual foi a nossa solução. Nós continuamos ouvindo, vamos pontuar, porque ele é que tem que achar a sua saída. Nós não somos modelo para nenhum deles. Mas precisamos ter uma regra básica que é o amor à verdade. Porque uma sessão de análise, ela vem carregada de mentiras, mecanismos de defesa. Somente sendo analista, uma pessoa verdadeira, tranquila, sem subterfúgios, espontâneo, é que ele pode promover mudanças no analisando. Sempre a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Não nos referimos à verdade no sentido moral do termo, mas sim no fato de que o paciente, em muitas ocasiões, para evitar angústias, vai preferir manter desconhecidos os verdadeiros fatos de sua vida e de sua personalidade. Porém, se o paciente mente e fala da verdade, é porque, neste momento, é o que ele sabe fazer. Então, um paciente que está comigo há mais de 10 anos, na sessão de hoje, ele chegou, aí mostrou o braço dele, um hematoma aqui no braço, conflito que ele já tem com essa esposa dele há 20 anos. E aí contou, falou.
tenta justificar uma coisa, justificar outra, como se ele fosse o bonzinho. Eu só escutei, eu só escutei. Quando terminou o nosso tempo, eu falei, ó, meu amigo, acabou o nosso tempo, mas eu quero fazer uma pontuação com você. Aliás, eu já fiz pontuações dessa com você. Você está comigo há 10 anos. E eu já disse para vocês que aquilo, se você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, nada vai mudar na sua vida. Então, para que você possa fazer uma reflexão, como você está vindo sempre aqui, e nada muda, para você entender um pouquinho mais o que é que você está fazendo com você mesmo, você está hoje com 51 anos. Você consegue se ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Já estou pensando, como é que vai ser para mim daqui a 10 anos? Sim. Você vai continuar do mesmo jeito? A escolha é sua. Estou fazendo essa colocação. Você não precisa falar para mim como é que você quer estar daqui a 10 anos. É para você falar para você. Porque você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Isso temos que fazer para evitar a angústia. Temos que ser contundente. Assim vai preferir manter os desconhecidos verdadeiros fatos de sua vida e de sua personalidade, quando ele não está resolvendo os fatos da vida dele. Porém, se o paciente mente, foge da verdade, que ele está fugindo da verdade, ele não quer encarar a realidade, que ele precisa tomar uma atitude, é porque neste momento é o que ele sabe fazer. E tem pessoas que são fracas realmente, vão passar a vida inteira submissas, não conseguem dar um passo para frente sozinhos. Ao psicanalista, no momento oportuno, procurar tornar o ego distônico é aquele que está fora de sintonia, que está em conflito. Tornar o ego distônico uma caracterologia falsa e mentirosa do paciente, falso self, porque o mecanismo de defesa dele, ele quer se mostrar narcisicamente que ele é bom, então ele distorce as conversas. Mesmo porque o próprio paciente, cada vez mais, vai se identificando com a posição verdadeira, consistente e coerente do analista. Quando a gente fala de forma tranquila, pontuando como fiz essa pontuação com esse rapaz hoje. Com isto, o paciente vai percebendo que não adianta querer camuflar as coisas, o problema é ele. E aos poucos ele vai tirando aquela máscara que ele está colocando, passando a ser uma pessoa mais verdadeira com ele mesmo. Por mais que isso faça se sentir diminuído, humilhado, porém não mais falso. Isso é um ego fraco, porque o ego fraco é que ele se sente humilhado por pouca coisa. Um ego forte e resolvido, ele não se sente humilhado, ele tem confiança em si. E sem ser verdadeiro e sincero, não para o analista, mas principalmente para consigo mesmo. Quando ele entender que ele está enganando a si mesmo e que só ele pode resolver, aí sim ele começa a dar um passo para frente. A atenção uniformemente flutuante é o análogo à contraparte feita pelo analista da regra fundamental da associação livre por parte do paciente. Não fácil de se manter uma atenção uniformemente livre, flutuante. Porque também nós somos nossos pensamentos que nos avassalam. Nós também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Temos também as nossas neuroses.
Nós podemos dizer que é impossível durante toda e em todas as sessões, pois o analista deve se manter no estado mental que terá de escutar o seu paciente, sem se esforçar a guardar o que escuta, como se fosse um gravador, pois nós não somos um catalogador de dados, nunca tomar nota na frente do paciente, simplesmente somos um interpretador daquilo que não foi dito. Portanto, ao mesmo tempo que escuta, nós observamos. E às vezes não entendemos absolutamente nada do que ele está falando, nós estamos observando. A maneira que ele discorre, a gente não consegue entender. Quem quer falar? Então, a prática que eu sempre falo, ouvir, ouvir e ouvir. Atenção de forma flutuante. Tem um microfone aberto aí que está dando interferência, por gentileza, desligue seus microfones agora. Não é fácil de se manter uma atenção uniformemente livre e flutuante. Nós podemos dizer que é impossível durante toda e em todas as sessões, pois o analista precisa se manter no estado mental que terá de escutar. Por mais chato que seja a história, o negócio dele é escutar. Sem se esforçar a guardar tudo que escuta, como se nós fôssemos um gravador. Pois não somos um coletador de dados, catalogador de dados, nós buscamos a interpretar aquilo que é não dito. Aí, ao mesmo tempo que nós ouvimos, a gente observa as emoções das palavras. Mas também nós devemos estar simultaneamente atento aos nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos e reações físicas provocadas pelo lixeado do paciente. Isso sem falar dos seus particulares devaneios e do que está acontecendo no ambiente fora do consultório, em termos de ruídos externos e da sua própria vida naquele momento. Se o analista está com a sua vida tumultuada, com problema em casa, relacionamentos, dificuldades financeiras, tudo isso afeta o analista. Ele precisa conseguir neutralizar tudo isso que está acontecendo na vida dele. Por isso que um local para atender um paciente precisa ser um local neutro e que não haja barulho interferindo e que não haja possibilidade de alguém ouvir a conversa. Quando estamos fazendo online, nós precisamos deixar bem claro ao paciente que ele precisa estar num lugar reservado que ninguém possa ouvi-lo. O analista não pode ter ninguém acompanhando, ninguém junto com ele. É sozinho, analista e paciente. O analista escuta com 3 objetivos: traduzir as produções do paciente às suas causas inconscientes, juntar o material consciente e inconsciente e dar uma forma reconstrutiva de continuidade e coerência à vida do paciente, através de microanálises que nós vamos fazendo com o decorrer das sessões. Vamos desvendar, então, o que de útil deverá ser comunicado, interpretado. E se não temos nada ainda útil para interpretar, não vamos falar absolutamente nada. A fim de que ele possa dar por si mesmo uma nova significação a fatos introjetados de uma outra forma. Não memória, não se faz uma tentativa consciente de nada. Trata-se do que surge na sessão atual, no aqui e agora. Do que ocorre nesta sessão. Não ficar de antemão, ruminando, querendo concatenar material iniciado em sessões passadas ou futuras. Não. Se o paciente chega e fala, onde é que a gente estava mesmo na semana passada?
Não vamos recordar, não. Nós vamos dizer para ele, fique à vontade para você falar sobre o que você quiser. Aqui não tem seriado, não precisa de seriado. Você pode falar sobre o que você quiser. Se quiser falar da sessão passada, e você lembra, pode falar. Fique à vontade. Deve-se interagir com o analisando no aqui e agora, que brota, portanto, do vínculo no momento, naquele momento da sessão de análise. Por isso que eu sempre falo, cada sessão de análise é uma caixinha de surpresa. Por mais que você já conheça a história do paciente, é uma caixinha de surpresas. A atenção deve não ser seletiva a nada, não direcionada especificamente a nenhum material da preferência do analista, deixar-se levar pelos seus pensamentos, e quantos pensamentos também que nos invadem em determinado momento, à medida que ele vai falando. Na compreensão, não se exportar ao entendimento do iniciado. Nem sempre entendemos realmente o que está acontecendo. Em querer compreender sempre o paciente, muitas vezes, ouvimos algo que não entendemos e quando de outro fato posterior, aí sim, se juntando tudo, se transparece no significado. Porque tudo que nós ouvimos fica registrado dentro de nós. Jamais, minha gente, ficar teorizando dentro do consultório, falar de teoria psicanalítica. O paciente ele não tem conhecimento para a gente teorizar no consultório. A teoria psicanalítica deve ser o máximo possível estudada, aprendida, lida de maneira incansável. Quanto mais se lê, mais facilmente desenvolvemos com habilidade o nosso ofício. Se possível, ler um pouquinho todos os dias. Separar 1 hora por dia para ler. Você recebe um material valioso, precioso, são as nossas apostilas. Ler as apostilas, a fim de buscar o seu entendimento. Marcar com caneta, rabiscar a apostila. E da maneira de forma contemporânea hoje, e no contemporâneo também entra, lógico, online, o analista, observador neutro, entendedor, dá a impressão que está entendendo, embora não esteja entendendo bolufas. Decodificador, aí sim, nós somos atentos para ver se a gente consegue decodificar alguma coisa. Mas se não conseguir também, não tem problema. E somente interpretador. A estrutura psíquica do analista, ideologia psicanalítica, empatia, conteúdo e forma de suas interpretações, contribuem de forma decisiva nos rumos do processo analítico. No setting contemporâneo, está calcado no princípio de Heisenberg, física quântica, onde o observador psicanalista muda a realidade observada conforme seu estado mental durante uma determinada situação. Analista e analisando fazem parte da realidade psíquica que está sendo observada e ambos são agentes da modificação da realidade exterior. À medida que modificam as respectivas realidades interiores. A função mais nobre do setting analítico contemporâneo consiste na criação de um novo espaço, onde o analisando terá a oportunidade de reexperimentar com o seu analista as vivências de antigas, decisivas e marcantes experiências emocionais, conflituosas talvez, que foram mal compreendidas
significadas pelos pais do passado e, por conseguinte, mal solucionadas pela criança de ontem, que habita a mente do paciente adulto de hoje. A criança está viva dentro do paciente, a nossa criança está viva dentro de nós. Daí que reviver com o analista antigas e novas experiências emocionais, de modo a poder estabelecer novas identificações, significações e soluções, diferença que ele vinha repetindo estereotipicamente, ou seja, baseado em estereótipos que foram colocados na sua vida. Então, ainda no setting contemporâneo, reviver com o analista antigas e novas experiências emocionais, de modo que se consiga estabelecer novas identificações, significações e soluções, diferentes da que ele vinha repetindo desta forma estereotipadamente. Solução é o que interessa, o resto é conversa. O analista deve frustrar na hora certa. Como eu falei que hoje eu frustrei esse paciente novamente, porque ele não resolve a vida dele. Mostrando que ele é responsável pela vida dele. E como é que ele vai estar daqui a 10 anos se ele continua fazendo as mesmas coisas? Eu lembro que a última vez que eu tinha feito essa abordagem para ele, aí quando ele veio para a análise, já chegou atrasado, é uma resistência, de encarar uma realidade dele. E, além de chegar atrasado, ele ficou falando sobre política, sobre amenidades. Simplesmente escutei, deixa falar. Então, impor limites, definir limitações, pois analisando, deve aprender a enfrentar as dificuldades e modificá-las, como um passo fundamental para o crescimento mental. Ao invés de evadi-las por meio de negação, de fugas, de mentiras, o que perpetua o estado da criança dependente e onipotente. Não confundir o controle sádico, inconsciente, por parte do analista, em utilizar severas e desnecessárias frustrações, tipo, se você for bonzinho, ou se faça de bonzinho, eu te dou algo de presente, pois isso estaria mantendo as fantasias infantis do paciente, estaremos alimentando como uma possibilidade de uma gratificação, porque isso não deve ser feito jamais. Não confundir com controle sádico. Quanto mais frágil o ego do paciente, mais forte ele é para resistir. Em pacientes mais regredidos, esses opõem sérias resistências às mudanças. Ora, o sujeito, esse paciente, ele é músico há 20 anos. Ele poderia fazer um mestrado, para depois também poder dar aula numa universidade. Sempre fala em fazer esse mestrado. Há 10 anos que ele fala em fazer esse mestrado e nunca realmente tomou conta disso, a vontade de realizar. Então, ele tem resistência a mudanças. E agora que tem uma filhinha, a vida financeira apertando, a esposa não está aguentando mais, então está pedindo uma separação. E ele não se organiza, como eu já tentei ensinar algumas vezes, a usar um fluxo de caixa. Já falei com ele do 80-20 e do 90-10. Ele não se desenvolve, porque ele entra numa zona de conforto. Aí chega à conclusão que o dinheiro não dá. Aí ele diz para ele, vai continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez,
O resultado é esse. Se você quer mudar o resultado, você tem que fazer alguma coisa a mais. Então, desejo manter as coisas como elas estão. Não porque eu não desejo se curar, mas é que eu não acredito nas melhoras, ou que as mereçam, ou porque corre o sério risco de voltar a sentir as dolorosas experiências passadas, traição, humilhação, ou naquela eterna esperança de que o outro vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não muda, muito menos o outro vai mudar. Quanto mais frágil o ego do paciente, mais forte para resistir. Ego mais frágil são aqueles egos que estão mais agressivos, são aqueles egos que dizem que são donos da verdade. Um ego fortalecido, ele é humilde. É quando o objetivo do paciente é para sobreviver e não para viver. Por isso, enquanto houver resistência, no sentido de voltar, existência existir, a análise flui bem. Porém, quando a forma de resistência é de desistência, de ser, que este é o conflito do ser humano, de ser ou não ser, ou seja, o indivíduo não tem desejo para mais nada na vida. O único desejo seu é o de não ter desejo. Cuidado com pacientes assim, suicidas em potencial. O analista precisa ter o seu estilo, o estilo pessoal. Não tem que fazer igual a mim. É no seu estilo, do seu jeito de ser. Cada um deve seguir o seu estilo, desde que respeitados os princípios básicos da psicanálise, tomando para si o que mais lhe adapte, aquilo que mais conseguiu aprender dos mestres com quem ele estuda. Por isso, a importância de, quando estiver fazendo pacientes, estar mantendo supervisão. Uns são mais silenciosos, outros são mais loquazes, uns mais curto e seco, outros mais espirituosos, metafóricos. Porém, o mais importante é manter a sua própria personalidade dentro daquilo que foi tratado quando regra do amor à verdade, ou seja, ser verdadeiro. A questão da idealização ou submissão, onde muitas vezes o paciente mantém um vínculo de idealização ou de submissão ao analista, não como uma forma de admiração exagerada, mas, pelo contrário, para justamente esconder uma hostilidade subjacente. Manter-se atento a não estar a fazer o papel de um pai ou mãe indulgente. Nós temos que entender como é que funcionam as pessoas. Por isso eu coloquei aqui a pirâmide de Maslow. A massa está lá embaixo. Necessidades fisiológicas. A água, comida, habitação e vestuário. É a população geral. À medida que vai saindo da massa básica da pirâmide, das necessidades fisiológicas, e que a pessoa vai adquirindo um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de condição financeira, ela começa a pensar também na segurança, na estabilidade, liberdade de ameaças. E quando ela vai passando por essa etapa, que ela vai melhorando a sua condição financeira, a sua condição profissional, ela passa também a ter interesse por atividades sociais, relacionamentos, amor, afeição, aprovação, amizade, associação, fazer parte de uma atividade, de um grupo, de uma atividade qualquer. Qualquer tipo de atividade, uma atividade social. Fazer parte de um clube, fazer parte de um grupo religioso, são atividades sociais.
Mas, à medida que ele chega nesse nível, ele vai se desenvolvendo e ele precisa trabalhar mais a sua estima, realização, respeito, atenção, reconhecimento. O ser humano, ele, na autoestima dele, ele busca realização, ele busca respeito, ele busca atenção dos outros, reconhecimento de quem ele é. A autorrealização é o top do desenvolvimento humano. Autopreenchimento, crescimento e capacidade de aprendizado, entendendo que ele não sabe absolutamente nada, que nós temos muito que aprender. Aí sim, esse é o topo da pirâmide de Maslow. A resistência do ego é uma repressão contra qualquer percepção que cause sofrimento. O ego não quer sofrer. Aí vem a transferência negativa e sexual, mas com efeitos de ganhos secundários. A resistência do id, compulsão à repetição, fazendo sempre as mesmas coisas. A adesividade da libido, medo daquilo que seja novo, uma tentativa de solução tardia. Resistência do superego. Sentimento inconsciente de culpa, com necessidade de punição. Interessante desse paciente que eu estou falando dele na aula de hoje. Em todas as sessões, ele chega atrasado 10, 15 minutos. Hoje, ele chegou pontualmente. Eu não comentei absolutamente nada. E quando chega atrasado, eu também não comento absolutamente nada. Eu cronometro o tempo. Se o horário dele é às 12h30, vai terminar às 13h20. Deu 13h20, acabou seu tempo. Hoje ele chegou pontualmente, porque estava falando do trauma que tinha passado na noite anterior, coisas que se repetem na vida dele há tanto tempo. Mas, na realidade, ele está com a compulsão à repetição, ele está repetindo tudo aquilo. Dá a impressão que ele é masoquista, que tem prazer nesse sofrimento. Então, no ego distônico, vamos pensar assim, de acordo com a tomada de consciência. O ego distônico é uma resistência que o paciente facilmente aceita como algo incômodo a ele. Reconhece que é algo desagradável. Funciona mais como sintoma. Já o ego sintônico, ao contrário, são atitudes que o paciente acha razoável que seja assim, pois estão enraizadas em sua personalidade. Funcionam mais como traço de caráter. Um ego fortalecido resolve logo as suas questões. Um ego fraco carrega essas questões, as suas questões de relacionamento da sua vida, praticamente a vida inteira. Nunca se resolve. Tem medo de tomar uma decisão. É tudo complicado, é tudo difícil. E nós vamos encontrar forças que se opõem ao bom andamento do processo analítico. Força que se opõe. O sofrimento neurótico, a dor. Um ego racional, consciente, observador do paciente. O id reprimido, seus derivados, que procuram descargas das suas emoções. Aliança de trabalho. Transferência positiva e desinstintualizada. Um superego racional. Eu não falo para o paciente que ele tem um superego. Eu digo a sua censura interna. Ele não vai entender essa linguagem, superego nem id. É dentro do seu inconsciente. Superego racional impulsionando o indivíduo
ao cumprimento dos seus compromissos. Ele se autocensura, então ele não dá um passo para frente e não resolve a sua vida. Desejo de se conhecer fatores irracionais, competição, valorização do dinheiro, necessidade de confissão que ele está fazendo ali, confessando a vida dele diante do psicanalista. E entre as forças que se opõem ao bom andamento do processo analítico, nós vamos encontrar sempre, numa sessão de análise, os mecanismos de defesa. Medo de mudanças, mantendo os padrões neuróticos. Um superego irracional que exige punição, conduta rígida. Transferência negativa hostil. Impulsos sadomasoquistas. Impulsividade intensa, sempre muito impulsivo. E, principalmente, de ganhos secundários, porque às vezes a dor para ele dá prazer. Então, analisando a resistência, o analista deverá apontar ao paciente que ele está resistindo. E por que ele está resistindo? Do que ele está resistindo? E como que ele está resistindo? Aí, minha gente, sempre se deve analisar a resistência antes do conteúdo. O ego antes do id. O paciente determina o assunto, ele fala sobre o que ele quiser. Nós não vamos direcionar o assunto. Nós podemos confrontar, apontar para ele que ele está resistindo a falar aquilo que ele precisa falar. Se nós percebemos, aí talvez possamos pontuar, dando um esclarecimento, por que é que ele resiste e qual o motivo da resistência, mas aí jogar isso para ele e resolver isso. Na interpretação, como é que ele resiste e o modo como resiste. Isso ainda fechado, não é comunicado ao paciente. Mais tarde, sim, talvez você possa falar sobre isso. A questão do segredo. A resistência à resistência. Muitas vezes consciente por vergonha ou medo de ser rejeitado pelo analista. É um ego fraco, narcisista, tem medo de rejeição, inseguro. Sempre tratar o segredo confessado com muito respeito e naturalidade. Não ficar espantado com as coisas que possam sair. É algo como qualquer outro, que merece ser tratado normalmente. A transferência deve ser sempre estimulada e sistematicamente analisada, mas nem sempre comunicada. Uma definição clara que o deslocamento de impulsos, sentimentos de defesa, visando uma pessoa no passado, que estão transportados, deslocados para uma pessoa no presente. Devido às frustrações e inibições espirituais, repressão da libido, fantasias e desejos não realizados no passado, são buscadas no presente. O indivíduo, o paciente, repete na transferência fatos psíquicos no afã de agora sim eu posso dominá-los. É uma tentativa de controle tardio do que não pôde fazer no momento inicial, no seu passado. Continua prisioneiro. E a interpretação, portanto, tornar consciente o conflito inconsciente.
cérebro fervendo e fedendo, com as respectivas pulsões, ansiedades e defesas, que estão sendo reproduzidos transferencialmente no campo analítico. E tudo isso, minha gente, é fazendo a interpretação somente no aqui e agora comigo. Se não temos uma interpretação clara, também ficamos calados. Estimulamos a que fale mais, me conte mais, me conte mais. Já para trabalhar a atividade interpretativa, nós vamos ter que considerar alguns fatores. A interpretação extratransferencial, a valorização da realidade exterior do paciente, assinalamento de contrastes e paradoxos, clareamento do que seja confuso e ambíguo, utilização de confrontos e indagações que instiguem o paciente ao exercício da capacidade de pensar, tem que estimular essa capacidade de pensar, sob a forma de ele estabelecer correlações e possa fazer suas reflexões, como eu fiz hoje com ele. Você consegue se ver daqui a 10 anos? Não me responde, por favor, é para você elaborar. Como é que você vai querer estar daqui a 10 anos? Você está com 51 anos, daqui a 10 anos você terá 71 anos. Como é que você vai estar? Como é que você gostaria de estar? Então, o que é que você pode fazer para mudar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Algumas características da transferência. Inadequação, que é uma substituição inadequada ao conteúdo presente. Mas ela é adequada a uma situação com alguém no passado. A intensidade, que são as reações positivas ou negativas, às vezes quando se esperava determinada reação e ela não acontece. A ambivalência, a presença de mais um sentimento oposto, 2 pensamentos, 3 pensamentos, geralmente consciente e outro inconsciente. Ama e odeia. Mas, no fundo, tem motivos para odiar ou para amar. Então, esse casal que vive uma vida tumultuada, casados há 20 anos, se agridem constantemente, e quando estão no conflito, mas eu te amo. Aí eu pergunto, mas que amor é esse? Ah, mas eu não quero te deixar porque eu te amo. Mas que amor é esse? Ah, você não quer deixar? Seu objeto é que você não quer deixar. Porque o amor não é isso. O amor, nós queremos a felicidade do outro. Nós não temos que fazer o outro feliz. O amor numa relação, ambos contribuem para a sua própria felicidade. Assim os dois conseguem ser felizes. E a felicidade é tão somente um momento. E aí começa aquela briga da transferência com a resistência. A transferência pode funcionar como resistência, principalmente as transferências hostis e sexuais, pelo temor, medo de uma humilhação, vergonha de ter que expor as suas fantasias, neurose de transferência, as reações transferenciais, que referem a momentos intermitentes, com analista ou com outro objeto fora da análise. E a essa transferência? A gente deve interpretar ou não? O analista exerce a sua transferência fora do set analítico, com outros na sua vida cotidiana. E como falamos do estilo pessoal do psicanalista, que cada um tem o seu estilo, deve seguir o seu estilo, respeitando os princípios básicos da psicanálise,
e evitar alguns erros de estilos. Não ficar com o ego inflado, querendo nos mostrar. Nós temos que estar igual ao paciente. Eu acho que eu já contei para vocês que quando eu cheguei aqui na região, São Paulo, quando a gente vai para o consultório, a gente vai para uma palestra, dar uma entrevista na televisão, é terno e gravata. Eu saí para fazer algumas palestras e botava terno e gravata. Mas eu percebi logo que não era isso, porque olhando as pessoas daqui, a maneira como elas se vestem, mais despojadas, quando eu vim para cá, eu não tinha uma calça jeans. Eu nunca tinha usado um sapatênis. E aqui se usa o quê? Sapatênis, calça jeans, camiseta. Então, a gente tem que mudar esse aspecto do estilo. Eu já doei todos os meus ternos, não tenho mais. É jeans, camiseta e tem camisa social. Vai para um evento, coloca uma camisa de manga comprida, está social. É o ambiente, nós temos que interagir com o ambiente. O superegóico, de forma sutil, mas sempre suas interpretações. Puta, nós não somos donos da verdade para estar fazendo todas as interpretações. Existem acusações, cobranças e expectativas a serem cumpridas. O pedagógico, ele dá aula de psicanálise para o paciente, ele não vai entender bolufas. Não somos pedagogos de psicanálise. Não vamos dar aula. O didata, a esse sim, esse dá aula de psicanálise para seus formandos. O doutrinário, em disfarçados convencimentos do paciente, criando doutrinas, também não pregamos doutrina nenhuma. O deslumbrador, sensacionalista, querendo mostrar conhecimento que não tem, querendo ser a sensação, o rei da cocada preta, e que não é. Humildade é o que deve ser desenvolvido no estilo do pessoal do paciente. Ping-pong, bate e rebate, bate e rebate. É um pseudo-interpretativo, onde não se dá margem à função continente do analista, e nem ao pensar e refletir do analisando. O analista interpreta adequadamente. Se tem a dificuldade de interpretar, precisa pedir a ajuda do seu supervisor, que talvez também não vai conseguir fazer a interpretação, mas vai ajudar a pensar. O paciente passa a pensar sobre o dito e vê que acertou. Ele se empolga e passa a acrescentar mais e mais aspectos, acaba diluindo o que já era importante. E nós vamos encontrar alguns tipos das reações transferenciais. Uma transferência positiva, sexual, que é paixão, a sublimada, de gostar, confiar, respeitar. O paciente vem ao consultório não a fim de realizar o seu trabalho analítico, mas para realizar o sentir prazer, idealização ou submissão. A transferência negativa, ódio, hostilidade, manifestação de ódio e derivados, tais como o ciúme, rivalidade, destrutividade e assim por diante. E ainda outros tipos de transferências. A transferência de acordo com a relação objetal da infância e com as fases libidinais. Nós vamos encontrar alguns tipos interessantes. O tipo oral, esperando do analista orientações, ao invés de interpretações. Uso de sarcasmo do palavreado de baixo calão. O tipo anal, vergonha do analista
o modo de agir, extrema ordem, limpeza. E o tipo fálico, rivalidade, inveja, desejo de morte, desejo sexual. Então, de acordo com a estrutura psíquica, o analista assume a função de superego, crítico, hostil, rejeitador. Então, muito cuidado com isso. E do id, sedutor, provocador, erótico. E do ego, o analista se torna uma bengala do seu paciente. O paciente não dá um passo sem ouvir os conselhos do analista. E o analista não dá conselho. Pontua para ele resolver. Eu tenho um caso que já contei para vocês do Peter Pan. Também 10 anos, religiosamente, uma vez por semana, pontualmente, no meu consultório. Se ele se atrasa, ele fica apavorado que ele está atrasado 5 minutos. Ele sempre chega antes. Mas por que ele continua? Ele já avançou muito já na condição de vida dele. Ele continua porque ele pode falar da vida dele com tranquilidade, sem censura. Se ele vai falar isso com a família, com o pai, é crítica. O pai vai dizer o que você deve fazer. E o analista não diz o que ele deve fazer. E sim diz para ele o que é que você quer fazer, a fim de que ele tome uma decisão na vida dele. Então ele continua. Ele chega lá no meu consultório, ele faz um relatório de tudo que aconteceu durante a semana. Eu vou só escutando. Faz bem para ele? Faz bem para ele. Então, continua. Mas não dou conselho. Jamais. O analista não dá conselho nem resolve a situação do paciente. Entre as resistências transferenciais, é a causa mais frequente de interrupção da análise. O paciente faz uma busca contínua de gratificações transferenciais. Daí o axioma: o analista deve sempre frustrar, frustrar, frustrar e frustrar. Ainda hoje eu recebi um recado de um paciente que veio, começou, ele não continuou um outro pacote, estaria finalizando o pacote dele agora amanhã. Um recado dele dizendo que ele iria parar, que agradecia muito o trabalho que eu fiz com ele, mas que ele precisava resolver a vida dele, sozinho. Foi ótimo. Eu sempre mostrei para ele a responsabilidade que ele tem pelos resultados dele. Ele se frustrou porque queria que eu mostrasse para ele algum caminho, não é eu que vou mostrar o caminho. Eu tenho que mostrar que o caminho está dentro dele. Então ele suspendeu a continuidade. Perfeitamente normal. As reações transferenciais defensivas, uma transferência erótica e erotizada. Na erótica, está vinculada com a necessidade que a pessoa tem de ser amada, ela é carente. E na erotizada, mais relacionada a uma intensa atração sexual, um desejo obcecado, permanente do ego sintônico, e resistente a qualquer tentativa de análise. E vamos encontrar um caso interessante, que é a psicose de transferência. Mesmo os pacientes que são ditos assim, os neuróticos, e até mesmo as pessoas ditas normais, conservam nas profundezas dos seus inconscientes marcas indeléveis de suas fantasias arcaicas. Pode ser que estas fantasias nunca se manifestem. Porém, principalmente com alguém em análise,
podem surgir. Então, uma psicose transitória, advinda da parte psicótica da personalidade, e que acontece só na situação analítica, sem interferir na vida cotidiana do paciente. Quando surge, pode levar dias, semanas ou meses para desaparecer. O perigo é que, neste ínterim, pode-se romper a aliança terapêutica e até mesmo as sessões de análise. Mas não temos que nos preocupar com isso, que é comum a interrupção de uma análise e tempo depois a pessoa volta novamente a te procurar. Então, podemos desenvolver uma técnica para analisar transferência. Só interpretar a transferência após ter analisado as resistências e também após ter formado uma boa aliança de trabalho. E nas regras de abstinência, sempre frustrar aos impulsos instintuais do paciente, consequência, transferência. Nós gratificamos um paciente, nós gratificamos a formação da neurose de transferência, é um prejuízo. O analista deve oscilar entre a empatia e a neutralidade, sempre empatia e neutralidade, empatia e neutralidade, entendendo que a vida dele não nos pertence. E vamos então buscar qual é a melhor forma de interpretar, superficial ou profunda? A profunda é quando há uma decodificação do iniciado no momento, se concatenado com algo infantil, arcaico do paciente, ou é de uma influência que ele tem da educação que teve com seu pai, com sua mãe. Superficial, quando é esclarecido algo das necessidades e ansiedades emergentes no paciente, em dado momento da análise. Foco, o que é diferente de interpretação supérflua. E a elaboração que o analista faz, porque a análise é feita de microanálise, que vai juntando os pontinhos aqui, os pontinhos ali. Psicanálise é liberdade. É o ser livre. Sentir-se livre. Livre das censuras. Ficar sem vergonha, seja você. Sentir-se livre das expectativas e mandamentos dos outros. Especialmente daqueles que moram dentro dele. Mantendo um bom relacionamento com os outros, sempre reconhecendo as outras pessoas também como livres, inteiras, diferentes e separadas dele. Este é o propósito da psicanálise, liberdade. Ser. Esta é a questão. Mas quando a pessoa está falando, nós falamos que é o conteúdo do discurso, o analista se fixa, a pessoa que está falando, se fica em determinado assunto, num tempo passado, presente, em trivialidades, em assuntos externos, para evitar uma introspecção. Alguns ficam anotando o que eles estão falando. É uma neurose de insegurança muito grande. Evitação de determinados temas sexuais agressivos. Muitas vezes, ao invés de usar a sua verbalização para comunicar, usa para confundir. Estereotipias, determinados rituais, a rigidez no horário, trazer anotações, começar a sessão de uma mesma forma, com assuntos já decorados. Ele escreve o que ele vai falar na sessão. A maneira de falar, muito técnica, racional, formalizada. Evitação de certas palavras pelo seu sinônimo.
fala muito enfaticamente sobre uma coisa só. Fala por subentendidos e por enigmas. Quando o analista acerta, elogia, já se erra, fica fazendo análise num jogo de adivinhação. Já outros transformam a sessão em polêmica, querem discussão, querem um jogo, como se a análise fosse jogo de opiniões. O psicanalista não tem opinião diante do seu paciente. Há uma transferência imitativa, ao invés de introjetar bons e novos conhecimentos, basta imitar o analista em todos os sentidos, dificultando com isto uma estruturação de uma identidade própria, definida, e o pior, por algum tempo, ele próprio ou terceiros acham que está vendo melhoras. É uma enganação. Nós vamos encarar outra forma de resistência. Atraso ou falta das sessões. Atraso ou falta de pagamento. Esse paciente, que é um músico, ele sempre chega atrasado. Ele não falta sessões, mas é uma resistência que ele tem porque ele tem que falar dele. Quando começou a fazer análise, há 10 anos atrás, ele pagava com cheque. E, geralmente, todos os cheques deles voltavam sem fundos. Aí ele corria atrás e pagava todos aqueles custos, até que eu mostrei para ele que ele podia organizar a vida dele, organização pessoal, o quanto que estava custando para ele pagar um cheque sem fundo, o quanto que ele estava levando prejuízo. Agora já não faz mais isso. Mas quem tomou as rédeas dos pagamentos não é ele, é a esposa dele. Ela desenvolveu e aprendeu a organização financeira. A ausência de sonhos, ou pelo contrário, sonhoterapia, tédio, tanto por parte do paciente quanto do analista, mas é tedioso escutar esse cara. O analista não pode ser assim. É questão de análise. Segredo. Algo que ele acha que vai despersonalizá-lo perante o analista. O segredo dele. E o acting out, que é cálculo, ele vai dar um show, age de uma forma tal para não recordar, para não falar, mas principalmente para não agir de outra forma com o analista. Ele quer mostrar o que ele não é. Ele interpreta um papel, acting out. Sessões sempre alegres. E vamos encontrar a resistência do ego, que é uma repressão contra qualquer percepção que cause sofrimento. Transferência negativa sexual, ganhos secundários, uma resistência do id, que é compulsão à repetição, adesividade da libido, medo do que seja novo, uma tentativa de solução tardia, e vem a resistência do superego. É um sentimento inconsciente de culpa, com necessidade de punição. E temos que levar em conta as forças opositoras ao andamento do processo analítico. Os mecanismos de defesa, medo de mudança, procurando manter os padrões neuróticos, familiar ao sujeito. O superego irracional, que exige punição. A transferência negativa hostil. Impulso sadomasoquista. Impulsividade intensa. E, lógico, também muitas das falas estão representando ganhos secundários.
Mas a própria transferência pode funcionar como resistência, principalmente as transferências hostis e sexuais, pelo temor, humilhação, vergonha de ter que expor as suas fantasias. Daí, minha gente, a importância de uma aliança de trabalho firme e solidificada. A gente está sempre focado no ego. Onde o paciente aceite seu compromisso de coparticipação no enfrentamento de situações dolorosas, mas necessárias para o seu próprio bem. Como esse músico, se ele continuar trabalhando como músico do jeito que ele trabalha, ele é professor no SESC, é professor no conservatório, esta é a vida dele, ele não vai modificar a vida dele. Ele vai continuar ganhando o que ele ganha hoje, o que não é suficiente para o padrão de vida que ele precisa agora, que já tem uma filha também, que já tem que pagar uma escola para a filha, e aí reclama que podia colocar não sei aonde, podia colocar não sei aonde. Aí a esposa não concorda, então ela pensa em separar dele porque ela quer buscar condições dela poder melhorar o padrão de vida dela, e ele se prende nisso. 20 anos fazendo a mesma coisa, e o resultado é aquela mesma coisa. É aquela história. O porteiro de um prédio. 20 anos trabalhando como porteiro no prédio. Televisãozinha ligada, atende quem chega, abre portão, não faz absolutamente nada. Aí passou o tempo, ele se aposenta, uma mixaria de aposentadoria, não pode comprar uma camisa nova, um sapato novo, não tem dinheiro para sair para dar um passeio, e aí reclama da vida. Ora, ele passou a vida inteira dele trabalhando e nunca leu um livro, nunca procurou aprender alguma coisa a mais. Ele ficou naquela clausura de um suposto conforto. Aquilo que, tradicionalmente, nos ensinaram que tinha que ter uma vida profissional e encontrar um bom e estável emprego. E não buscar novas aventuras. Ah, você deve ficar nesse emprego, porque aí é um lugar bom de você trabalhar. É pouco, mas te dá segurança. Que segurança que tem? Não tem segurança nenhuma. A pessoa precisa se desenvolver, ela precisa se arriscar para que ela possa ter mais resultados diferentes. Então, daí a importância de uma aliança de trabalho firme, solidificada, que nós fazemos. Vocês estão fazendo o curso de psicanálise, que estão buscando algo mais para vocês, onde o paciente aceite seu compromisso com a participação, no enfrentamento de situações dolorosas, mas são necessárias para o seu próprio bem, para o seu crescimento. A interpretação ou atividade interpretativa. Na interpretação, que é tornar consciente o conflito inconsciente. Ele está com o conflito de hoje, mas ele não tem consciência que esse conflito é do inconsciente dele. Com efetivas pulsões, ansiedades e defesas, que estão sendo reproduzidos transferencialmente no campo analítico, tão somente usando a interpretação no aqui e agora. Vamos encontrar outros tipos de classificação da transferência, a transferência de acordo com a relação vegetal da infância. O paciente se relaciona com o analista como se ele fosse seu pai, sua mãe, irmão, ou outra figura parental, seu santo protetor, que foi importante em sua vida infantil. E aí pensa, quando é que surge a cura psicanalítica? Para se falar em cura psicanalítica, há de haver duas coisas. Um benefício terapêutico e um resultado analítico.
O benefício terapêutico são as resoluções das crises situacionais agudas, o estancamento dos sintomas, liberação das capacidades sadias do ego, bloqueadas como consequência, uma melhor adaptação interpessoal, familiar, profissional e social, e não viver como se estivesse fugindo de um fantasma que o assusta. É encarar a vida. Refere-se mais às relações objetais externas. Consegue-se esses objetivos com qualquer psicoterapia, principalmente de embasamento psicanalítico. Obrigado, minha gente. Nosso próximo encontro será a psicoterapia breve, que vai muito de encontro ao que nós estamos falando neste módulo. O trabalho para nota está na página 61. E nosso próximo encontro, 14 e 15 de dezembro de 2022. Olha o Papai Noel chegando aí. Ok, vamos lá. Quem quer fazer a sua observação, por favor. Tudo bom, Obra? Agora conseguiu, hein? Opa, tudo bem, Antônio? Desculpa, entrou e saiu várias vezes, caiu, pendurou. Sem Agora, problema. no finalzinho, estabilizou. Faz parte. Ainda é a tecnologia da comunicação dessas operadoras aí que tem um monopólio e que fazem a gente penar um pouquinho com isso, né? Tá Isso tudo aí. bem? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo em paz, tudo bem. Você quer fazer a Por aí, tudo sua... bem? Ótimo. Você quer fazer o seu comentário, a sua observação? Aliança terapêutica. Alguma coisa bastante sutil, é o que o psicanalista tanto procura. E eu observo que demora um tempinho até que surja essa aliança terapêutica, não é assim imediata. O paciente parece que ele fica na dúvida, ele testa, mas eu noto assim que o rapport funciona bastante para se ter aquela sintonia. Quando começa a acontecer aquela sintonia, parece que as coisas começam a fluir. Eu já começo a imaginar a aliança terapêutica a partir de então. É isso mesmo, Álvaro. Isso mesmo. A aliança terapêutica ela ocorre principalmente pelo rapport. Atenção na fala do paciente e rapport. Atenção flutuante e rapport. Aí sim, começa a estabelecer a empatia. Porque quando nós nos espelhamos naquilo que está o paciente, até no tom de voz dele, o inconsciente dele começa a adquirir confiança em nós. É isso? Aí se estabelece uma Bacana. aliança terapêutica. Muito bom. Obrigado pela sua presença, sempre bom você aqui com a gente. Vanessa, Obrigado quer pela falar alguma coisa? oportunidade. Eu voltar aqui. Opa. Bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Eu fiquei com uma dúvida sobre... Deixa eu tentar aqui. Sobre a questão das nossas... de quando que a gente consegue já falar alguma coisa com o paciente, né? Com o analisado ali, o analisando. E isso normalmente vai depois de um tempo, né? Não no começo, não nas primeiras análises. Bom, nas primeiras análises, nós vamos entender que tem mais resistências do que outra coisa. Entendi. Que ainda não tem uma empatia estabelecida. À medida que vai desenvolvendo essa empatia, então começa a transferir com mais facilidade.
mas ele faz transferência sim. Lá na primeira sessão também ele já faz transferência. Ele está transferindo a dor dele, mas dissimulada, ou talvez estereotipada, ou talvez potencializada. Ele está fazendo uma transferência. Legal? Legal. Mais alguma coisa? Acho que é só. Tinha mais uma aqui, mas eu vou dar uma olhadinha, ver se eu acho aqui. Mas se quiser falar com a Elisete. É legal, fica à vontade para voltar a falar. Elisete, Professor, ali sobre a idade, né, do paciente, o senhor falou ali, acima de 60 anos, eles estão um pouco cristalizados, assim, não se abrem muito, né? Tendem a ficar mais fechados geralmente é mais na sua fechado. neurose. São poucos os que estão mais abertos. E quanto menor o nível cultural, mais fechado ele é. Quando Uhum, são pessoas esclarecidas de nível cultural alto, então elas são mais abertas. sim, Nível mas cultural assim, baixo, aí é estanque. aham. E assim, na sua experiência, tem idosos, esses acima de 60 anos, que chegam a procurar análise? Tem, até com mais idade, tem de 70, tem Aham. 75. E daí o senhor vê que tem dificuldade, então, eles ficam. Eu já atendi idoso com 80 anos, mas só Sim. que é um idoso que ficou velho, não é um idoso da atualidade. Ah, Então, ele entendi. ficou preso no passado dele. Sim. E ficou velho, ele não consegue inovar, né? Então, ele não é um cara, ele não tem uma alma jovem. Uhum. A carcaça dele é muito rígida. Os valores que ele tem não permitem que ele quebre aquilo, quebrar a carapaça dele, para ele encontrar coisas novas na vida. Uhum. Existe uma diferença muito grande entre ser idoso e velho. Então, aqueles de Sim. 60 anos, tem uns de 60 anos que já estão velhos. E que eles falam para eles mesmos, o velhote aqui, mas o que é isso? Ah, Um de 60 anos, velhote? E aí uhum. eles olham para mim, eu queria ser que nem você. Eu falei, seja, estou completando Sim. meus 80, mas eu sou um cara jovem. Uhum. Manter esse espírito jovem é necessário isso, mas a maioria não é. Então, quebrar isso, porque eles têm os valores que eles carregam na vida deles, e tem as mágoas que eles carregam na vida deles, a raiva que eles carregam na vida deles acumuladas, e que eles se prendem. É muito difícil trabalhar esse tipo de pessoa. Então, Uhum. terapia de apoio é só escutar. Deixa falar o que quiser, vai falando, vai escutando, só terapia de apoio, não tem mais o que fazer. Uhum. Vai modificar a vida dele como? Se ele acredita que ele não pode mais. É aqueles que só pensam na aposentadoria para ficar na vida boa, não fazer nada. Aí se aposenta, a vida fica uma droga, porque ele fica sem condição de status da sua pessoa, a sua realização pessoal vai para cucuias, o seu lado Uhum. narcísico afunda. Aí ele não se acha bonito, ele se acha feio, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí começa a ficar doente aqui, doente ali, e morre rapidinho, né? Sim. É como quem trabalha, o pessoal faz concurso. Banco do Brasil, gerentão do Banco do Brasil. Isso foi status até algum tempo atrás. É. Aí ele chega lá nos seus 55, 60 anos de idade, levou uma vida burocrática, bitolada, não enxerga outra coisa na vida a não ser o banco, e ele se aposenta. Ele perdeu o falo, o poder, quando ele se aposenta. Ele perdeu o poder, porque lá ele era o poderoso, era o gerentão. Uhum. Se aposentou, ele passou a fazer parte de uma turma aposentada. Antônio, Oi, se me permite a observação, por você favor. contou uma historinha genial
da tribo com os peixes, não tem o gosto da vida. Uhum. Ah, mas acho que eu não contei para vocês, não é? Tá, Não. então tá. Então eu vou contar isso aí, que é muito importante. Eu trabalhei isso, eu fui presidente de um grupo de empresários, uma associação para o desenvolvimento humano empresarial, isso há 20 anos atrás, lá em São José dos Campos. Tem empresários de vários lugares. E estão trabalhando os desafios. O empresário tem que trabalhar o desafio. No Japão, os japoneses gostam muito de peixe. E tinha um vilarejo onde vivia muito exclusivamente do peixe. Mas eles não têm muito espaço. É tudo muito apertado lá. A população foi crescendo nesse vilarejo e o que os japoneses pescavam saindo com seus barquinhos a remo ali aos arredores já não trazia peixe suficiente para a população. Aí eles pensaram, e agora? O que é que nós temos que fazer? Se reuniram, criaram uma ideia. Nós temos que fazer um barco que a gente possa navegar mais tempo para fora e que seja maior para trazer mais peixes. E aí fizeram um barco maior, foram para fora, ficaram uma semana pescando, voltou com aquele barco cheio de peixe. Quando chegou em terra, eles descarregaram aqueles peixes. Ora, tinha peixe que já estava dentro do barco há uma semana. Foi rejeitado pela população, porque não tinha o frescor da vida, não tinha o sabor da vida. Assim, e agora, o que a gente faz? Aí pensaram, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um barco maior e nós vamos criar um ambiente para manter o peixe fresquinho. Vamos colocar refrigerador grande. E assim nós podemos pescar mais tempo. E então fizeram um barco maior, encheram de refrigeradores e foram pescar. Ficaram 15 dias pescando. E pegavam o peixe e colocavam no refrigerador para não estragar. Agora sim, tem bastante peixe. Foi levar para a população, chegou lá. Foi rejeitado novamente, porque o peixe não tinha o sabor da vida. E agora, o que nós fazemos? Aí um mais gênio lá falou, nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar fora esses refrigeradores e vamos transformar isso num tanque. E no lugar que nós vamos pescar, nós vamos pegar a água do lugar que nós estamos pescando, colocar dentro do tanque e colocar os peixes lá dentro. Aí eles vão pegar vivos em terra. Eles estão falando que tem o sabor da vida, o peixe vai chegar vivo. Aí foram com aquele barco enorme, pescavam, jogavam peixe lá. Ficaram 15 dias pescando e jogando peixe dentro do tanque. Aí tem a viagem de volta, aquele balanço do mar, aquela água balança para cá, balança para lá, os peixes quase dormindo, parados dentro do tanque. Descarregaram o peixe, a população rejeitou. Não tinha o sabor da vida. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aí um outro japonês lá mais genial falou, não, nós vamos fazer uma coisa. Vamos lá pescar de novo. Eu vou fazer uma experiência. Foram lá pescar de novo. Quando o tanque estava cheio, o japonês falou, agora nós vamos pescar tubarão. E vamos jogar o tubarão dentro do tanque. E assim fizeram. Aí jogaram o tubarão dentro do tanque. Durante a viagem, o tubarão estava atrás dos outros peixes e ia comendo peixe. Comeu alguns peixes, mas tinha muito peixe. Mas os peixes não ficaram mais parados, dormindo ao sabor das ondas. Ficaram se movimentando.
Aí, quando chegou em terra, esse sim, esse tem o sabor da vida. Então, se a sua vida está um marasmo, solta um tubarão dentro de você. Genial. Ok? Isso aí. Muito obrigado por lembrar. Genial. Muito obrigado. É muito bom isso aí. Eu sempre É, lembro para mim também, não? Para não ficar no marasmo. Estou usando isso. Tenho certeza disso. Você é um parceirão que está, ó, voando. Algo mais? Ivete? Não, tudo certo. Vanessa? Mais A alguma sua coisa? dúvida? tudo certo. Tudo certinho? Álvaro? Tudo ótimo, Antônio. Obrigado por recontar a historinha, porque tu já sabe, tu já ouviu, mas tu ouvir a historinha, você consegue imaginar a situação toda e tu te dá novos significantes para tirar aquele significado especial para o hoje. Essa história é uma das boas histórias que eu ouvi durante o curso. Tem muitas. Às vezes eu vou me lembrando de acordo com a pessoa que eu estou tratando. Sim, Uhum. Como eu falei com vocês, que eu estou tratando um executivo da área comercial e que ele está neurótico pra caramba, ele teve que se afastar do trabalho por conta dele, que ele não estava conseguindo mais realizar as coisas que ele queria realizar. E o relacionamento com os colegas de trabalho, que são falsos colegas, é um querendo comer o outro. Então, ele não estava conseguindo fazer as coisas. Aí eu falei com ele, eu vou contar uma história para você do sapinho. Quando eu falei contar uma história, as pessoas falaram assim, como é que é? Vou contar a história do sapinho. Um sapinho pequeno estava participando com um grupo de sapos maiores que tinham estabelecido um prêmio em cima do poste para aquele que conseguisse chegar lá no topo. Ia pegar o prêmio. E durante o dia todo, aqueles sapos tentando pular, tentando chegar lá, não conseguia chegar. O sapinho querendo pular, mas não deixava o sapinho pular. E dizia para o sapinho, você não vai conseguir, você é muito fraco. Você não pode. Capaz que você vai alcançar. Você não pode. Aí o pessoal foi desistindo, foi indo embora. O sapinho ficou lá. Quando eles voltaram, o sapinho estava no topo do poste, ganhou o prêmio. Sabe como é que ele conseguiu? Ele era surdo. Ele não escutava que diziam, você não vai conseguir, você é muito fraco. Ele acreditou nele, porque ele era surdo. Seja surdo para as pessoas que atrapalham a sua vida, que dizem que você não vai conseguir. Seja surdo para aquele que colocaram dentro de você que você não vai ter ninguém, que vem lá da infância essas conversas. Seja surdo para tudo isso. Aí o cara assustou. Eu vou ficar surdo. Seja tudo para as fofocas. Seja surdo para o Facebook, seja surdo por Instagram. Atrapalha a sua vida. Surdo, vai em frente. Não escuta o que os outros estão falando. Essa eu não é que conhecia, nem... não. Não, mas eu tenho uma boa do besouro, se eu puder contar rapidinho. Por favor. Conte. Então, todas as leis da física e as leis da aerodinâmica, todos os cálculos possíveis, provam que o besouro não pode voar. Asas pequenas, muito pesado, não tem um formato aerodinâmico. Mas como o besouro não estudou as leis da física, da aerodinâmica, nem os cálculos de matemática, não foi um bom aluno, não foi nessas aulas, ele voa. Ele voa. Voa desajeitado, mas voa.
Então, Boa. muito bom. Ok, algo mais? Não, Tá tá ótimo. Bom estudo para vocês, para nós Obrigada. também Nada. continuo estudando, estou sempre estudando com vocês. Um grande abraço para todos. Final de semana Obrigada. 10. Obrigada. Bom Tchau. descanso a todos. Bom Beijo. descanso. Grande Beijão. abraço, pessoal. Tudo é ótimo. Tchau, tchau. Tchau.